Olá, saúdo a todos. Eu sou o professor Rafael Freire Ferreira, o professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo da rede UniFTC, professor de pós-graduação, de cursinhos preparatórios para concursos públicos e autor de alguns livros na área do direito. E hoje nós vamos bater um papo, uma aula que eu espero que não fique muito longa, que seja uma aula bem objetiva, mas bastante produtiva sobre o assunto serviços públicos. Então, nós vamos hoje tratar desse assunto tão importante aí no direito administrativo, que faz parte aqui do programa do Direito Administrativo 2, e espero que todos consigam aprender um pouco dessa parte de uma disciplina tão importante, né? Como eu já tinha explicado a vocês em um vídeo anterior, eu estou com muita tosse, com congestionamento nasal e minha voz vai falhando aos poucos. Então eu espero conseguir realmente terminar esse vídeo aqui. Eu espero que seja bastante produtivo. E caso eu tenha alguma crise de tosse, eu peço desculpas antecipadas a todos vocês. Ao passo que em alguns momentos do vídeo eu vou precisar respirar ou me recompor, às vezes até de forma discreta, vocês podem até não perceber, mas minha voz vai falhando. Então, eu já deixo minhas desculpas antecipadas em relação a este detalhe, né? Como eu ia dizendo na minha apresentação, para quem não me conhece, eu sou doutorando e mestre em Direito, especialista em Direito Público, especialista em Ciência de Dados e Big Data Analytics, e sou coordenador também do Núcleo de Prática Jurídica do Sejusc, da UniFTC em Itabuna. Então vamos lá ao que interessa, deixa eu compartilhar para vocês um esquemazinho bem simples. Não é nenhum slide, nada disso sofisticado não, apenas um esquema para que a gente possa seguir. Vou compartilhar aqui no vídeo para vocês agora. Prontinho. Gente, isso aqui é o meu manual de direito administrativo. Eu sou autor, a editora TOT. É um livro totalmente atualizado, tá? Com a lei de proteção de dados, com a nova lei de licitações, com a nova lei de probidade administrativa. Então é um livro bastante atualizado. E está em promoção. Quem tiver interesse, basta entrar em contato comigo. Meu Instagram é @prof.rafaelfreire, prof de professor, prof mudo, prof. Rafael Freire. E eu consigo um livro para você com preço bem especial. Então vamos lá. Deixa eu posicionar aqui para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Serviços públicos é um assunto, não é muito complicado não, mas ele exige uma certa atenção, porque ele tem muitos detalhes. Então, sempre que a gente está assim envolto de muitos detalhes, a gente precisa ter um pouco de cuidado para não cair em armadilhas, né, que vão sendo aí aplicadas pelo próprio direito como um todo. O direito assim é denso, né? Às vezes em determinado ramo que não é complicado, mas por ser denso acaba causando um pouco de dificuldade para algumas pessoas, ok? Então, primeiro vamos começar aí com os conceitos e elementos definidores dos serviços públicos, né, gente? É um pouco difícil de fechar uma definição sobre serviços públicos, tá bom? Porque você vai encontrar inúmeros conceitos variados, mas se você perceber, a linha é uma só, o raciocínio é um só. Nós estamos falando sempre da satisfação do interesse público.
Então, se eu pudesse conceituar de forma simples os serviços públicos, a gente poderia dizer que são as atividades desenvolvidas, né, pelo Estado, ou quem lhe faça às vezes, sempre em vistas da satisfação do interesse público, sobre o regime de direito público ou privado, mas primordialmente de direito público. Eu falo público ou privado porque quando a gente estuda a organização administrativa, a gente vê que tem pessoas jurídicas de direito privado também, e além dos delegados do serviço público, que são particulares, que vão também ter a obediência aí, tanto ao regime público quanto ao regime privado. Mas com a predominância do regime jurídico de direito público, porque se trata de um serviço público, né? A gente pode conceituar também os serviços públicos, gente, em dois critérios: o critério objetivo e o critério subjetivo. Certo? Quando a gente fala do critério objetivo, basicamente é a execução da atividade. Quando a administração pública está materialmente desenvolvendo a atividade, executando, prestando o serviço, então a gente está falando aí de um conceito objetivo. Agora, quando a gente fala do conceito subjetivo, que seria o critério subjetivo, aí a gente já está falando em relação às pessoas que vão prestar esse serviço. Subjetivo lembra de sujeito. Então, quem são os sujeitos? As entidades prestadoras de serviço público. Então, o critério subjetivo passa por elas. Então, falou da atividade em si, está falando de critério objetivo. Falou das pessoas que prestam serviço, estamos falando de um critério subjetivo. Então, dessa forma, a gente consegue fechar aí um entendimento do que é serviço público, né? E quem são as pessoas que prestam esses serviços públicos? Obviamente que se a gente falar em titularidade, vai pertencer às pessoas jurídicas de direito público, as entidades federativas, União, Estado Federal, municípios, e aquelas da administração indireta, né, autarquias, fundação pública, associação pública, são eles que são titulares dos serviços públicos. As pessoas jurídicas de direito privado pertencentes à administração pública, ou aquelas que estão fora da administração pública, mas estão sob delegação, elas apenas executam o serviço, elas não são titulares do serviço, mas elas podem executar. Então aqui nós temos duas situações distintas. A primeira situação é: pessoas jurídicas de direito público podem titularizar e executar o serviço. As demais pessoas de direito privado, elas vão apenas executar o serviço, elas não vão titularizar o serviço, né? Se a gente pegar um conceito, pessoal, de Carvalho Filho, ele vai dizer que existem dois critérios aí para definir, três critérios, na verdade, para definir o serviço público. Ele fala do critério orgânico, que seria a execução da atividade do próprio Estado, o critério formal, que seria a disciplina ao direito público, a obediência, né, o formalismo de obedecer o regime jurídico do direito público, e o critério material, que seria as atividades desenvolvidas. Ele já traz três, né? Eu trouxe no início aqui dois critérios apenas, que foi o objetivo e o subjetivo. Ele já fala em três. Então, passando esse conceito, vamos para os princípios. O primeiro princípio que nós temos aqui é o princípio da obrigatoriedade da prestação do serviço público. É bem intuitivo, né, gente? A gente não pode pensar no serviço público como uma mera discricionariedade do gestor. Ele não pode simplesmente decidir se ele presta ou não aquele serviço. Ele é obrigado a promover, é obrigado a prestar o serviço público. Por isso que ele é obrigatório. Então, um princípio bastante simples. O princípio da adequação. Esse aqui já é um princípio mais que se diz respeito a como esse serviço chega ao usuário. Tá? Porque, segundo a lei dos serviços públicos, que é a Lei 8.987/95, ela diz que o serviço público tem que ser adequado de forma a satisfazer o usuário. Satisfazer como? Tem que ser regular, contínuo, eficiente, seguro, atual. Ter uma característica de generalidade, né, para atender a todos. Cortesia na prestação de serviço público. Quem está prestando serviço tem que ser cortês com o usuário. E as tarifas têm que ser módica.
Tarifas módicas são tarifas acessíveis, que todos possam pagar. Okay? Então, essa é a ideia de adequação do serviço público. É aquele que tem um mínimo de presteza, né? Que respeite o seu usuário. O próximo princípio da continuidade tem a ver com a continuidade do serviço público, propriamente dito. O serviço público ele tem que ser contínuo, ele não pode ter interrupções. Quando, gente, vocês... mas eu conheço tanto serviço público que tem interrupção, né? Que não é prestado assim de forma constante. A gente sabe todas as mazelas que o Brasil existe, que existe no Brasil, né? Mas a gente tem que pensar sempre no dever ser. Que seria o serviço contínuo é aquele que, em regra, ele não para. Até para parar, teriam situações definidas em lei. A greve disciplinada em lei, ou para emergência, né? Para reparo de reparos técnicos, enfim, são situações de segurança, de técnicos que permitem uma interrupção temporária sob aviso prévio. E para aqueles serviços que são pagos, que o usuário paga por ele, pode ser interrompido por inadimplemento, né? Também mediante aviso prévio. Tem que ter um aviso, senão acaba esbarrando aí na ilegalidade do interrompimento, tá bom, gente? E o que seria um serviço público atual, que é o princípio da atualidade? Obviamente que é um serviço público que acompanha as mudanças da sociedade, a tecnologia. Então, se a gente está falando aí de um serviço público de saúde, por exemplo, a saúde, de acordo com a tecnologia vai avançando, ela também vai avançando junto, né? Transporte público, energia elétrica, enfim, qualquer tipo de serviço ele tem que acompanhar tecnologicamente a comunidade, ele não pode ficar para trás. Isso é ser um serviço público atual. E o que seria modicidade? Eu falei, né, lá em adequação quando eu citei das tarifas módicas. A modicidade vem disso, gente. A modicidade é referente à remuneração do serviço público. Ele tem que ter um valor que seja acessível a todos os usuários, para que promova o acesso universal dos usuários. Okay? Na prática não é bem assim, por exemplo, o transporte coletivo está muito caro, tá? A gente sabe que na prática às vezes não é bem assim. Mas essa é a ideia principal, de que o valor cobrado ele vai ser acessível a qualquer usuário, para que não perca a característica de universalidade do serviço público. Ok? E o princípio da regularidade? Aqui nós estamos falando das condições em que esse serviço público ele é ofertado. Então, o usuário ele tem o direito de saber os horários de atendimento, como esses atendimentos vão se dar, se ele precisa tomar alguma providência para que seja atendido, né, que parta dele. Então ele tem que chegar lá com total condições de ser atendido. Ele não pode ter surpresas. Então não pode estar mudando todo dia as regras do jogo, que isso mudaria a regularidade em relação ao atendimento. Quando a gente fala de generalidade ou universalidade, eu já acabei entrando um pouquinho nesse tópico. Né? O serviço público ele deve ser de livre acesso a todos. A todos. Ah, mas e os serviços são pagos? Nem todo mundo tem condição. Sim, mas ele está lá disponível. Porque quando a gente fala de universalidade, a gente está falando de igualdade. Ah, professor, mas um serviço público caro, por exemplo, com um preço muito caro, não está efetivando a igualdade. Concordo com vocês. Concordo, mas a ideia é que traga iguais condições a todos. Universal no sentido de que todos tenham condição de ter acesso. Esse é o grande objetivo. A segurança, né? Quando a gente fala de segurança, é porque o serviço público ele não pode causar nenhum risco, nem danos ao usuário. Ele tem que ser seguro de forma que as pessoas
mantenham a sua integridade física e mental. Então ele tem o dever de salvaguardar as vidas que estão sob os seus cuidados. E a gente fala em relação a tudo, né? Os equipamentos, em relação às pessoas que estão prestando serviço, os locais onde o serviço é prestado, enfim. Tem que ser ali seguro para o seu usuário. Deixa eu subir aqui o slide. Slide não, PDF. Próximo aqui, eficiência. O princípio da eficiência é um princípio, foi o LIMP, né? O artigo 37 da Constituição Federal, tem lá o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele foi o último a ser inserido no texto constitucional, né? Que é justamente a ideia de um serviço público que ofereça qualidade, ofereça quantidade, ofereça satisfação do interesse público. Então, quando a gente fala de satisfazer o interesse público, está em atender a todos, isso se refere à quantidade, e atender todos bem atendido. Então, isso seria a qualidade. Né? Então, o serviço público eficiente, ele passa pela ideia de que a administração pública, mesmo com não tenha muitos recursos, ela tem que estar sempre otimizando os gastos, gastando de forma cada vez melhor, para que isso reflita realmente na eficiência do serviço público que está sendo prestado. A cortesia, aqui já é um princípio que tem a ver com gentileza, tem a ver com cordialidade, com urbanidade, com você ser humano, né? Tratar as pessoas com o devido respeito que elas merecem. Então, esse é o princípio da cortesia. Ok? E o princípio da transparência? Bem, aqui, quando a gente fala de transparência, ele está falando principalmente de publicidade, porque a forma de dar transparência é fazer publicidade. Então, o usuário ele tem direito de receber todas as informações, tudo, né? Seja do seu interesse individual ou interesse público. Eu não posso querer informação individual de outra pessoa, mas aquilo que se refere a mim ou ao interesse público, eu tenho total direito de saber, né? E essas informações têm que ser de maneira clara, objetiva, sem enrolação, sem textos rebuscados, enfim, tem que promover uma transparência daquilo que está sendo feito. Por fim, nos princípios, é o princípio da igualdade, né? Que o usuário ele tem o direito de acesso ao serviço público sem qualquer discriminação. Então, todos têm que ser tratados da mesma forma. Quando a gente fala de igualdade, pode se confundir um pouco com impessoalidade, né? Que é não favorecer, não dar favorecimentos à lei de forma gratuita. O favorecimento ele pode existir se ele estiver previsto em lei, como, por exemplo, um atendimento preferencial. Isso é favorecimento, mas é previsto em lei. Então, a igualdade ela pode caminhar com a ideia de isonomia, tratar cada um na sua necessidade, que assim você vai estar promovendo a igualdade. E assim é no serviço público também, quando, por exemplo, você oferece gratuidade, oferece atendimento preferencial, oferece descontos ali numa tarifa pública, tudo isso para tentar fazer com que a universalidade seja abrangida, né? Para que não haja, não deixe ninguém de fora, porque você não estaria sendo universal e estaria tratando as pessoas desigualmente. Ok? Então assim nós terminamos os princípios e agora nós vamos para a classificação dos serviços públicos. A classificação dos serviços públicos eu vou deixar aqui um quadrozinho que eu tenho no meu livro, aquele livro que eu apresentei logo no início do nosso bate-papo, que são as 4 classificações aí dos serviços públicos. E não é difícil de entender não, viu?
Então vamos ler esse quadrinho aqui, depois eu explico cada um deles. Nessa classificação, gente, eu tirei do livro de Eli Lopes Meireles, devidamente citado no meu livro. Okay? Quando fala de essencialidade, aí você vai ter dois tipos de classificação: serviço público propriamente dito ou serviço de utilidade pública. Quando você fala de finalidade, você vai ter serviço administrativo, serviço industrial. Quanto ao destinatário, serviço geral ou serviço individual. Geral, o Universe, e o individual, o Single. A natureza ou adequação, serviço público próprio ou impróprio. Então, o serviço público propriamente dito, ele pode ser um serviço público administrativo, geral e próprio. Então, um só serviço público ele pode se encaixar em qualquer um desses quatro aqui, em um ou outro dos quatro aqui. Então, você tem ali, como eu acabei de dizer, você pode ter um serviço público que ele é propriamente dito, como está cá no início, na essencialidade, mas quando a finalidade ele já é um, quanto a destinatário ele já é outro, quanto a adequação ele já é outro. Então, você pode ter aí, você pode ir classificando dessa forma. E é justamente aqui que eu trago essa sequência, esses 8, né, na sequência aqui, com 3.1, 3.2, 3.3, mas vamos ficar parado aqui no quadrinho, que fica mais fácil, depois a gente continua. E aí vamos entender esse quadrinho aqui, como é essa história de serviços públicos, tá? Começando pelo serviço público, que leva o nome de serviço público. A gente viu que tem serviço público no essenciais, né? Serviço público ou serviço de utilidade pública. Vamos lá, o que é serviço público propriamente dito? Então, são aqueles indispensáveis ao Estado. Tá? Então aí a gente está falando, por exemplo, quando a gente fala do poder de punir do Estado. Você pode delegar o poder de punir? Não, não pode. É um serviço público propriamente dito. Tributação, você pode delegar a tributação do Estado? Não, não pode. É um serviço propriamente dito. São serviços exclusivos ali do poder público, são essenciais ao poder público e tem a ver com a sobrevivência do próprio Estado. Ok? Então, são serviços que a gente não pode abrir mão, nem vai delegá-los a terceiros. Então, o Estado presta diretamente, através da administração pública direta, sem permissão para delegar a terceiros. Já o serviço de utilidade pública, eles também são indispensáveis à coletividade, mas eles não são essenciais. Ok? Então, eles podem ser delegados a terceiros. Você tem aí exemplos como telefonia, transporte coletivo, são serviços que são essenciais, desculpa, não são essenciais, eles são indispensáveis, né, para o nosso dia a dia, mas numa ideia de vinculação ao Estado, ele é dispensável, tá? Porque assim, não é indispensável que o Estado tenha uma empresa de telefonia, não é indispensável que o Estado ele preste o serviço coletivo, não é indispensável que o Estado ele preste serviço de energia, não é. São serviços que são indispensáveis para nós usuários, mas aqui a gente está pensando com a cabeça do Estado, porque o serviço público propriamente dito ele é indispensável ao Estado. Já o serviço de utilidade pública ele é dispensável ao Estado. Então, voltando, esse serviço de utilidade pública, eles podem até ser indispensáveis para nós, usuários, mas para o Estado não. Eles não são essenciais ao Estado e eles são dispensáveis, né? Então, o Estado, com isso, ele pode delegar, ele pode oportunizar que terceiros prestem esse tipo de serviço público. Então, esse serviço público de utilidade pública, eles podem ser prestados por terceiros. E os exemplos que eu dei aqui, telefonia, por exemplo, energia elétrica, hoje estão na mão de empresas privadas. Então, já dá para vocês entenderem melhor. O que o serviço público, provavelmente dito, já não pode. Não pode haver essa delegação. Ok?
Quanto à finalidade, né? Essas duas divisões. Peraí, gente, deixa eu respirar um pouquinho aqui. Então, quanto à finalidade, nós temos administrativos e os industriais, tá? Os administrativos, gente, digamos assim que eles seriam serviços para preparar outros serviços públicos, ok? Como, por exemplo, os atos de expediente dentro da administração pública, né? Tem um exemplo que eu gosto, que eu até coloquei no livro, que eu gosto de usar muito, que é a empresa oficial. Qual é a função da empresa oficial? Divulgar aquilo que o Estado está fazendo. Então, é um meio que preparação para aquilo que vai vir, né? Então, são aqueles serviços que servem à estrutura interna da administração, mas que vão servir de base para aqueles serviços que vão ser prestados posteriormente pelo Estado. Já os industriais, aí o nome industrial lembre sempre de monetização, de dinheiro, de lucro. Então, vai ser cobrado do usuário. Então, são aquilo que a gente chama de atividade econômica do Estado, que ele está cobrando e está lucrando. Pode ser chamado de industrial ou comercial, né? Objetivo lucro. Então, vai ser cobrado a remuneração por isso. Quando a gente falou, por exemplo, de um serviço de utilidade pública de transporte coletivo, é cobrada a tarifa do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo ele é um serviço de utilidade pública e é um serviço industrial, ok? Então, o serviço industrial ele consegue cobrar individualizadamente cada usuário exatamente por aquilo que ele consumiu. Água, não acontece isso com água, por exemplo. Agora, quanto aos destinatários, a quem se destina, gerais ou individuais? E aí? Então, esse é fácil, né? Um serviço público geral é porque não tem como individualizar. O poste de uma rua que está iluminando a rua, você tem como individualizar o quanto você utilizou daquela iluminação. Imagine que você passou naquela rua uma vez na sua vida. Entende? Você tem como individualizar quanto você utiliza do serviço de polícia ou do asfalto que está ali na sua rua? Não tem como. Então, são serviços gerais. Agora, você consegue individualizar a energia que chega na sua casa, o telefone que você usa, o transporte coletivo que você usa. Então, aí, a gente já está falando de serviço individual, porque está individualizando e cobrando exatamente por aquilo que você usa. Ok? Bem fácil, né? Já quanto à natureza ou adequação, os serviços podem ser próprios ou impróprios. Os próprios do Estado, o nome já diz tudo, né? Eles são genuinamente estatais. Vai ser prestado apenas pelos entes federativos, porque eles são essenciais, são propriamente do Estado. São serviços públicos propriamente ditos. Segurança pública, saúde pública, judiciário. Já os serviços impróprios, esses aí eles podem ser delegados. Aí já são os serviços de utilidade pública. Então eles vão ser delegados, pode ser para a própria administração pública indireta ou para particulares, né? Então, nós já temos vários exemplos aqui, como a telefonia, por exemplo. Ele pode ser ali delegado e por esse motivo é um serviço impróprio do Estado. Ok? Agora, as formas de execução dos serviços públicos. Enquanto eu estou gravando a aula, aparece a janelinha com minha imagem aqui embaixo. Mas para quem está assistindo, eu ainda estou na dúvida, gente. Depois eu vou querer ver essa aula gravada. Porque o ideal seria eu aparecer junto com o material que eu estou disponibilizando, né? Eu estou me vendo aqui embaixo,
mas eu não sei se eu apareço na gravação. Porque aqui pelo Blackboard, que é o sistema que nós estamos utilizando, eu acho que na gravação aparece só o slide, né? Tomara que não, né? Mas depois eu vou conferir isso, que agora eu fiquei com isso na cabeça, encucado, tá bom? Então vamos lá. Forma de execução do serviço público. Pode ser executado centralizadamente ou descentralizadamente. Muito simples. Quem é que a Constituição deu o poder, a, a competência para prestar serviços públicos? Aos entes federativos. Artigo 21, 22, 23 e 24, ele elenca uma série de competências, dentre essas as competências materiais de executar os serviços públicos, não é isso? E tá lá, eles diretamente deveriam fazer. Mas algumas delas podem ser delegadas. Então, quando é delegada, aí nós estamos tendo uma descentralização do serviço público. Isso é assunto administrativo 1, né? Então, a descentralização do serviço público ela vai ocorrer ou por outorga ou por delegação, contratação, colaboração. Então, por outorga é por lei. O serviço público é descentralizado para outra entidade de administração pública indireta. Sai da direta, que são os entes federativos, União, Estados, Federação, Municípios, e vai para a indireta, né? Que aí vai poder ser lá qualquer entidade, autarquia, fundação, agência, economista, consórcio, qualquer entidade indireta. Ou a delegação pode ocorrer para particular, que é também chamado de colaboração. Aí tem que ter ou uma dispensa da licitação ou fazer a licitação, né? Mas com dispensa ou sem, no final das contas tem que assinar um contrato administrativo. Esse contrato administrativo é que vai permitir que o particular preste o serviço público. Ok? Então, a gente já viu, forma centralizada, os próprios entes federativos prestam serviço público. Descentralizada pode ser por outorga dentro da própria administração pública, indireta, ou para pessoas fora da administração pública, que seria a delegação por colaboração para particulares. E é nesses que eu trago também um quadrinho aqui, quadrinho este, que também está no meu livro, onde resume, né, o que a gente precisa saber aí sobre as formas de delegação para particulares. Tem a concessão do serviço público, tem a permissão do serviço público e tem a autorização do serviço público. Esse quadrinho é bem intuitivo, bem fácil de gravar. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de concessão, gente, a gente pode recorrer diretamente à lei dos serviços públicos, né? A Lei 8.987/95, ou pode também ir na Constituição Federal, que vai falar também sobre isso. Então, o que é que fala a Lei 8.987 sobre a concessão? Fala assim: a concessão dos serviços públicos, a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Então é isso, gente. Está resumido aqui. Concessão. É obrigatório fazer licitação? Sim. Em qual modalidade? Pela concorrência ou pelo diálogo competitivo? Está aqui. O que é concorrência e diálogo competitivo? Nós vamos ver no assunto de licitações. Como se formaliza uma concessão? Por meio da assinatura de um contrato administrativo. É uma manifestação bilateral porque ambos no contrato vão colocar as suas vontades. Ao contrário das outras que não têm essa vontade bilateral. O delegatário pode ser quem está recebendo esse serviço público para executar, uma pessoa jurídica ou consórcios, que é a reunião de pessoas jurídicas. Qual é a lei que autoriza a concessão? Desculpa, qual é a lei não? É necessário lei autorizando a concessão? Sim. É necessário, em regra. Qual é o prazo de uma concessão?
Aí vai ter que determinar exatamente o prazo no contrato administrativo e pode prorrogar o prazo por igual período. Certo, gente? Então, as concessões, elas precisam ter estipulado um prazo determinado. Se não tiver, não é, é não é legal, né? Não só o prazo, né, gente? Tem que dizer como, em que área vai ser prestado esse serviço público, qual tipo de serviço vai ser prestado. Então, o contrato ele tem que ser bem minucioso, com todos os direitos e garantias das partes, tanto de quem está concedendo quanto de quem está recebendo. Tá? Tem que prever fiscalizações, prever preços, né? E o reajuste dos preços, as penalidades, em caso de descumprimento de alguma cláusula contratual. Quando a gente fala de preço, a gente está falando da remuneração, né? Tem que estar tudo também já previsto, se vai ser taxa ou tarifa, né? E geralmente é mediante a cobrança de tarifa. Enfim. E a finalidade, né? Qual a finalidade? É prestar serviço público por conta e risco de quem está prestando, da empresa que venceu a licitação. E a fiscalização fica pelo poder concedente, que é o poder público. Ele tem a obrigação de continuar fiscalizando. Como pode ser extinto, né, uma concessão? Aí pode vir de várias formas. Falência da empresa, falecimento do dono da empresa, se for empresa individual. Termo final, que tem ali dizendo um prazo, né, para uma situação que acabe, então vai acabar, né, diante daquela previsão contratual. Encampação ou resgate, né, que é a retomada do serviço pelo poder público. A caducidade, que aí já é algo unilateral, onde o poder público vai lá e reincide o contrato por, por caducidade. Pode ter uma rescisão também, que aí já é o caso de descumprimento contratual, onde pode vir de ambas as partes, né? Desculpa, ambas as partes não, pode vir por parte do particular, porque o poder público descumpriu o contrato, o particular vai lá e faz a rescisão do contrato. Ou anulação, que já são vícios da lei. A gente estudou em administrativo 1 que anula-se aquilo que é ilegal. Então, se o contrato foi ilegal, de concessão, ele também pode ser anulado. Na permissão aqui é a mesma coisa, ó, gente. Tem que fazer licitação na permissão? Sim, é obrigatória, mas qualquer modalidade, não diz qual tem que ser. Na concessão tem que ser concorrência ou diálogo. Na permissão não, pode ser qualquer modalidade. Como é a formalização? É um contrato de adesão. O que é contrato de adesão? É um contrato que não há discussão, né, gente? O poder público ele vai chegar e impor o contrato ao particular e ele vai ter que aceitar. Prestar aquele serviço ali, que é a permissionária, né? Permissionário de serviço público, ele vai executar o serviço por sua conta e risco. Ele venceu a licitação, formalizou o contrato, executa o serviço. Vai ter um prazo determinado também, admitido prorrogação, prazo previsto em contrato. Né? Qual a diferença? Que o titular titular é o poder público, que o executor, a permissionária de serviço público, ela vai poder ser tanto uma pessoa física quanto uma jurídica, diferente da concessão que dizia que tinha que ser pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas. Na permissão não, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Eu pulei aqui a manifestação unilateral, mas é porque eu disse, né? O contrato de adesão é unilateral. Não tem discussão, as partes não discutem o contrato. É imposto. Também tem que ter lei autorizando a permissão, assim como a concessão. Já falei do prazo, que é determinado, né, prorrogável. Também é para poder executar serviço público, já falei, por conta e risco próprio da permissionária. E a fiscalização também fica a cargo do poder público. Ele tem que fiscalizar a execução do serviço. Já a autorização, as autorizatárias de serviço público, né, elas já são um pouquinho diferentes.
Primeiro, que não precisa de licitação, não precisa de contrato, basta um ato administrativo. Então não precisa assinar nenhum contrato, um ato administrativo vai lá e autoriza. Obviamente que é unilateral também, porque não tem contrato. Pode ser feito com pessoas físicas ou jurídicas também. Não exige lei, é apenas um ato administrativo, não precisa de lei. Não tem prazo, pode ficar lá a autorização o resto da vida, até o dia que resolverem revogar. Né? A execução vai ser por conta e risco da autorizatária, a pessoa física ou jurídica que recebeu a autorização. E também tem a obrigação de fiscalização do poder público. Obviamente, gente, que esse tipo de objeto aí que vai ser passado por autorização, ele não pode ter um alto grau técnico, né, de especialização nem grande volume financeiro, porque é sem lei, é sem licitação, é sem prazo. Então, teoricamente, seriam para coisas mais simples. Ok? Se a gente falar aí de forma de prestar serviço público, teriam também as parcerias públicos-privadas, viu, gente? Que é quando o poder público e o poder privado se unem para a prestação de algum serviço público ou é, fazer obras públicas, que tem tanto a parceria público-privada comum como a patrocinada, né? Que também vale a pena vocês estudar um pouco sobre isso. O interessante da parceria público-privada é que os riscos são compartilhados, enquanto na autorização, concessão e permissão o risco é todo por conta de quem está prestando serviço, já na parceria público-privada, como são os dois prestando serviço junto, então os riscos são compartilhados e o poder concedente, além de fiscalizar, ele também dá uma conta prestação em dinheiro para aquela parceria que está sendo tratada a lei. Ok? Tem a administrativa, como eu falei, né? O poder público vai arcar integralmente tudo. E tem a patrocinada, que ele vai entrar com uma parte desse dinheiro. Por fim, já no limite da minha voz, chegamos aí às formas de remuneração do serviço público. Observe aqui que eu botei imposto versus taxas versus tarifas, porque essas são as três formas de. Tirei aqui o slide sem querer, mas não tem problema não. Deixa assim mesmo. Porque essas são as três formas de remunerar o serviço público. Né? Quando a gente fala, por exemplo, daqueles serviços públicos, gente, universais, que não tem como individualizar. Eu falei de iluminação pública, a saúde pública, a segurança pública. Aí, obviamente, tem que ser por meio de imposto, né, gente? Então, a remuneração vai ser paga por meio de imposto. Mas tem serviços que a gente fala que são onerosos. Ou seja, quem utiliza paga, vai ser remunerado pelo usuário. E aí vai ser tarifa ou taxa. Então, os universais por imposto, os serviços universais por imposto, os serviços individuais por tarifa ou taxa. Ok? A taxa vocês vão encontrar o conceito dela na Constituição Federal, lá no artigo 145 da Constituição, que vai falar do exercício do poder de polícia, ok? Que permite ali a cobrança de taxas, que está inclusive também no Código Tributário Nacional, no artigo 77, que fala que a taxa vai ser cobrada pelos entes federativos, né? Ali, como fato gerador, tem o poder de polícia, ou a utilização de algum serviço público, enfim. Mas está dentro da ideia de tributação, no Código Tributário Nacional. Já a tarifa não, estaria fora. A tarifa é diferente de taxa, a gente não pode confundir isso. Também vai ser pago pelo usuário, ok? Agora,
É sempre bom repetir, não é um tributo, é um preço público. A tarifa é um preço público, ok? Quando a gente fala, por exemplo, de transporte coletivo, que você paga ali para andar no transporte coletivo, é uma tarifa, é um preço público. Claro que para criar ela, modificar ela, tem que ser por meio de lei, né? Então, a gente está falando aqui de transporte coletivo municipal, por exemplo. Então, vai ter que ter a proposta do prefeito, a aprovação da Câmara Municipal, para que a tarifa possa vigorar. Então é isso, gente. Esse é o assunto dos serviços públicos. Espero que eu tenha me feito entender e que vocês possam praticar lendo os livros sobre esse assunto de serviço público e também resolvendo questões de concurso público. É muito importante sempre, depois de estudar, resolver questões para fixação do conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Nosso próximo assunto vai ser improbidade administrativa. Valeu, valeu, um abraço.